Boa noite, pessoal. Vamos agora acelerar de 0 a 100 na apicultura. Hoje com o nosso ilustre convidado, Esdras Luna, meu parceiro, sócio da Santa Ostra, lá em Santa Catarina, certo? Tô. E vai dar o ar da graça aqui pra gente. Geraldinho, vamos para os agradecimentos. Então, pessoal, vamos agradecer nosso parceiro, né, nosso patrocinador master, Panorama da Agricultura, né, agradecer pela parceria de estar nos apoiando e nos patrocinando, né, o nosso podcast de 0 a 100 na Agricultura. Aproveitar aqui para falar a vocês que a gente, na segunda, já foi disponibilizado a nossa segunda live, né, que foi com as suas empresas Júnior da Corac Júnior e a Proaqua Júnior, que a gente foi feita em dezembro, no dia 14 de dezembro, no dia dos engenheiros de pesca. Então já está disponível no Spotify, no YouTube, a live, o vídeo na íntegra lá para vocês estarem assistindo e estarem curtindo. Tá certo? No Spotify já está todas as entrevistas da FENACAN que a gente fez, as 12 entrevistas também. Só no YouTube que não está ainda os vídeos, mas já está também o Spotify lá, os áudios também. Então, caso vocês queiram assistir, novamente rever nossas lives, aos poucos a gente está conseguindo editar e colocando disponível para vocês. É com você, Luiz. Beleza. Perfeito. Então, grande Esdras, boa noite, meu querido. Boa noite para todos aí. Tem uma galera entrando aí na live. Agradecer aí o convite Exatamente. para todos aí. Matt, Ficha, Luiz. Esdras, primeiramente, né? Como a gente pede para o convidado sempre fazer uma breve apresentação, certo? E aí também vou pegar esse gancho para você também dar o histórico, né? Toda a tua experiência profissional, desde quando você se formou, certo? Assim, até chegar nesse momento de hoje, né? Uma coisa não muito longa, mas assim, mas fica à vontade, Tá certo? bom. A casa é tua, Tá bom. pode Bora falar. lá. Então, boa noite. Boa noite agora oficial, né? Agradecer o convite primeiro aí de vocês, acreditando que a atividade da gente da aquicultura como geral, vocês falaram aí da FENACAN, que é da parte da cassinicultura mais forte. Já veio aqui ó, pessoas falar também da tilapicultura, né, da tilápia, e hoje vocês convidaram aí para um produto que acaba estando mais focado para o sul, porém a gente tem o Brasil todo com consumo de ostras, né? Aqui é a produção mais massiva, né? Eu sou engenheiro de pesca, eu sou de Recife, formado aí na Federal Rural de Pernambuco. Vim para Santa Catarina já com essa intenção de trabalhar com a maricultura, né? Com a maricultura especificamente, trabalhar com a parte de cultivo no mar, né? Não na área de água terrestre, né, continental, e sim a água no mar, né, que seria a atividade da maricultura, e especificamente aí vim com experiência na área da ostricultura. Quando eu acabei a faculdade em 2005, trabalhando já com ostra, tentando fazer alguns experimentos, a gente já saiu de Pernambuco indo para Santa Catarina fazer o mestrado na aquicultura. Então eu fiz o meu mestrado na aquicultura, e estando lá a gente também fez alguns cursos de gestão, né? Que isso aí também ajudou bastante a gente hoje estar empreendendo. A gente também fez cursos de APPCC, de análise de perigos de críticos de controle, né? E eu venho desde então, desde 2006, que eu estou nessa área, né? Então a gente começou a situação já em Recife, trabalhando com depuração de ostra. Naquela época era um assunto que ainda não era comentado muito. Tinha uma empresa que estava começando, uma empresa incubada na universidade, e a gente começou a desenvolver a depuração em Recife já, para poder vender a ostra com mais garantia, né? Nos pontos comerciais, nos hotéis, e isso foi o meu start na parte do cultivo. Né? Então, indo lá para Santa Catarina, comecei a trabalhar no laboratório da UFSC, fazendo um estágio técnico, né? Já cheguei em 2006 trabalhando como aluno que eu pedi para entrar, e depois consegui entrar no mestrado em 2006 para 2007. Fiquei fazendo meu mestrado até 2008. Nessa transição, tive a oportunidade de participar de um projeto que a gente fez com Isca Viva. Trabalhei dentro do IBAMA, fiz uma união entre o projeto e a Universidade Federal, com vários parceiros. Isso ajudou bastante
a gente está desenvolvendo esse lado também de consórcio entre as partes, porque foi bem determinante esses projetos preliminares para hoje a Santa Ostra tá unindo, né, a produção do estado de Santa Catarina e mandando para o Brasil todo, né? Aí lá em Santa Catarina, lá para 2009, a gente já começou um projeto com um beneficiamento de mexilhão, né? A gente tentava chegar no Brasil com um produto inspecionado, só que nessa época ali, entre 2008 e 2009, não tinha ainda muita sintonia entre o mercado consumidor, né, e saber o porquê ter essa inspeção, né? Por que ter essa inspeção, né? Então a gente trabalhou bastante com a parte de fluxograma do Ministério da Agricultura, o que eles queriam, né, analisar para dizer que esse produto de cultivo é um produto realmente próprio para o consumo com uma inspeção federal. Daí não achamos muita, vamos dizer assim, encaixe desse produto no Brasil todo, porque chegava produto também sem inspeção. E aí começamos a rotular outros produtos. Antes era a Oceânica, né? Uma empresa que eu tive um selo de inspeção federal em 2009, lá num prédio, lá em Bombinhas, em Santa Catarina. Tinha um amigo meu, Rogério, veterinário, que a gente começou junto. E dali, o problema do mercado não receber e a gente está buscando novas oportunidades, eu fui para o cultivo já em 2013 e comecei o cultivo no estado de Santa Catarina, em Porto Belo, onde eu moro hoje, né? De 2013 a 2015, a gente ficou cultivando e com os parceiros que eu já tinha, a própria empresa que eu passei para um outro amigo meu, continuei beneficiando o produto, fazendo ostra congelada e ostra gratinada e mexilhão congelado. E aí a gente foi para outros estados, porque eu sentia que eu precisava entender o que o consumidor, o que o público estava esperando, né? Então, chegando em São Paulo, aí 2015 para 2016, a gente, 2015 para 2016, hoje já vai fazer 10 anos o ano que vem a empresa, né? A empresa já tem um tempo aí de estrada. A gente encontrou, a gente tentava vender ostra congelada para ser mais fácil logística e mexilhão e não tinha uma aceitação tão forte. E aí eu vi o mercado da ostra viva, né? Que a gente foi onde a gente entrou aí de cabeça e graças a Deus eu tive nessa trajetória toda vários parceiros, né? E a gente começou a vender ostras para o estado de Santa Catarina, já com a parceria com os produtores, com alguns produtores que já faziam parte do meu dia a dia na Oceânica. A gente disse, ó, vamos produzir, vamos começar que o mercado, a gente tem possibilidades grandes aí, né? E deu certo esse arranjo. Então, ali por volta de 2015, 2016, a gente estava entrando com Fazendas Marinha. Hoje, o Devaldi, um dos produtores, meus parceiros, começamos aí a idealizar, né? O primeiro projeto da gente era vender 1.000 dúzias por semana, né? E hoje, graças a Deus, a gente já está vendendo aí umas 6.000 dúzias por semana. Há uns 4, 5 anos atrás já se incorporou uma outra fazenda, que é de um parceiro também, que também me conhece há anos, o Vinícius, do Paraíso. E aí mais um parceiro que também trabalha com mexilhão, todos eles no extremo sul da ilha, né? Que ali é de onde sai o produto vivo para todo o Brasil. Eu acho que eu vou deixar aí as perguntas acontecerem, porque eu estou falando só do histórico. E dentro desse histórico tem todos os acontecimentos na área profissional, né? O como que isso aconteceu, né? Pronto. O homem é uma potência. É isso. Grande Eder. Assim, mais especificamente falando, esse iniciozinho, o start, para você sair, como você falou que você foi aluno do mestrado, né? Então, assim, como foi esse start que você teve para sair do mestrado, certo? E ir realmente para o empreendedorismo, chegando na Santa Ostra, né? Mais especificamente. Quando a gente saiu do mestrado ali, eu estava, como eu te comentei, estava fazendo um projeto de Isca Viva e me envolvi muito com as indústrias do estado de Santa Catarina. E aí eu achei o que era o comércio do pescado de forma geral. E o cara que é empreendedor, né, cara? O cara tem que botar a mão na massa. Tentava também me encaixar como engenheiro de pesca, como engenheiro de aquicultura, procurando um horizonte positivo para nossa formação de empregos e não tinha muitos empregos, né?
Então, eu tinha que Uhum. desenvolver algo porque eu acreditava no potencial, na proteína, naquela proteína super, né? A gente tem um slogan, a Santa Ostra, que é a parte de sustentabilidade, né? É a parte social que tinha que crescer com um produto de Perfeito. qualidade e isso para acontecer eu precisava realmente entrar de cabeça e trabalhar e fazer a coisa acontecer, porque não tinha emprego na época, né? 2008, 2009 eu já trabalhava como empresa, né? E não conseguia emprego que me desse Aham. uma boa rentabilidade. Então eu tive que meter a mão na massa. Quando eu fui para São Paulo, que eu achei esse nicho de negócio, é, o, o, o meu dia a dia com as indústrias e com vários parceiros que até hoje são indústrias parceiras, né? O próprio pessoal que faz a ostra congelada para gente gratinada. Hoje, a água, graças a Deus, os meus parceiros na água já têm o selo de inspeção municipal, que já virou o selo de inspeção federal, o CISB. E essas parcerias, né, o Devaldir, o Aham. Vinícius do Paraíso, o pessoal da Nixon, que já está há 18 anos com ostra no Brasil também, essas parcerias que fizeram com que eu conseguisse dar o start. E sim, depois de um tempo, já, agora já para 2018, 2019, a parte da gastronomia está dando uma ênfase muito forte a esse produto, né? Então eu via esse produto como uma expectativa de avanço por causa de um produto saudável, um produto que a gente sabe que hoje a gente está dando muito valor, a gente está retrocedendo um pouco, procurando comer um produto da água, da terra, sem contaminantes, um produto sem muito agrotóxico, sem, né, química. E esse produto era o produto que eu tinha na mão como engenheiro de pesca e aquicultor para desenvolver uma atividade e realmente fazer pela nossa maricultura, pela nossa aquicultura do Brasil, um diferencial. Já que não tinham muitas empresas fazendo isso, eu decidi encarar e fui em frente, irmão. Até hoje é muita batalha e a gente está conseguindo, graças a Deus. Não, quando você posta lá no grupo as viagens que faz para São Paulo, rapaz, você é guerreiro, guerreiro. Hoje eu estava aqui em Santos, Então, a essas, gente estava montando aqui hoje um aquário depurador. Depois eu falo sobre isso, mas é tem, bem importante. No final a gente vai falando. pronto. Mais para frente a gente faz a pergunta aí de como é feita toda essa Essas infraestrutura aí. Mas essas assim, lá adaptações, no. né? Adaptações de vida que é o empreendedor, né? O Isso, empreendedor tem que estar com o seu negócio se adaptando ao que o exatamente. consumidor e ao que o mercado está pedindo. Então, com toda essa minha volta dentro né, desde da faculdade, mestrado, indústria, fez com que hoje eu tivesse um pouco mais de experiência para poder fazer a parte do empreendedor acontecer, né? Uhum. Agora eu vou fazer uma pergunta que a resposta vai ser muito extensa. Assim, quais as maiores dificuldades, cara, no teu início do empreendedorismo? A gente sabe que dificuldade para o empreendedor as dificuldades são enormes, né? Desde de carga tributária até mão de obra, enfim, assim. Logo no iníciozinho, certo? Quais foram os teus principais gargalos que você enfrentou e como você conseguiu, né, sair deles? Uhum. De início, eu já vinha num gargalo, porque eu tinha saído da indústria do beneficiamento e ido para o mar cultivar, e daí a gente viu a situação da venda e foi vender, né? No início era me integrar ao mercado, por quê? A maricultura, ela é uma atividade nova, querendo ou não, é nova. Não existia nem legislação direito sobre o assunto, né? Então, a gente tentava vender um produto com inspeção federal, até dentro do estado mesmo, que eu comecei a vender dentro do estado e quando eu fui para fora, que eu vi que o pessoal também não sabia o que era ter uma inspeção federal para o molusco. O que era importante, por que que tinha que ter uma inspeção? Porque para ter a inspeção tem que ter análise de água. Só que Perfeito, o perfeito. Brasil todo consome moluscos sem análise de água quase, né? Agora o Ministério se integrou Isso. aí bastante à atividade. E outro, agora o Rio Grande do Norte começou a fazer análise de água contra fitotoxina e E. coli. Mas esse entendimento, por que que dizem que a ostra dá ruim? Por que que dizem que a ostra a pessoa come e passa mal, né? Então, era difícil para mim, como engenheiro de pesca, querer vender um negócio onde o mercado, às vezes, não entendia direito isso.
né? Isso foi uma da dificuldade. O just time também da logística do produto, para manter a qualidade do produto e chegar no cliente vivo, porque eu tenho 2 dias de validade para o vongole e para o mexilhão, e tenho 4 dias a 5 dias de vida de ostra. Então, para eu atender Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, com ostra viva a semana inteira, essa dificuldade de arrumar essa logística para tudo dar certo foi um dos gargalos difíceis mesmo, né? E, como eu te falei, não tinha uma Isso. legislação direito ainda específica. A gente até hoje não consegue exportar o produto da gente. A gente também não tem tecnologia de poder dobrar, por exemplo, a área de cultivo. No início, o meu problema era integrar o que era qualidade e o que era conceito no mercado com essa dificuldade de logística, entendeu? Então, foi logística versus o público entender o que era esse produto, né? E depois veio acontecendo os outros, os sanitários, que a gente acaba tendo muita confusão em outros estados, quando as pessoas pedem legislações que não tem nos outros estados, entendeu? A legislação federal ela não é cumprida no Brasil todo, então isso era uma dificuldade grande. Mas hoje já está melhorando. Perfeito, perfeito. É, a próxima pergunta é justamente sobre isso, Herder. As dificuldades sanitárias. Né? E aí, fazer só um parênteses, que no Instagram esses dias, né, tem um desses médicos aí um pouco famosos, ele está falando sobre ostras, né, e falando exatamente disso. É um animal que depura água, que fica filtrando, ele pega todas as impurezas e não sei o que, assim. E é uma série de meias verdades, né, que ele fala, e aqui queria exatamente saber de você, certo? Quais são essas dificuldades sanitárias e como você faz para fornecer ao seu cliente, né, uma ostra de elevado valor, com elevadíssima qualidade, né? E aí elevado valor comercial, obviamente. Certo. De início, falando disso, a gente, como Santa Ostra, né, a gente criou, desde o início, a gente queria o conceito que era ter a melhor ostra da melhor água de cultivo. Então, antes mesmo da situação do médico, para quem está escutando a live aí, o médico fala que é muito perigoso comer ostra, né? Porque ela pode ter alguns Isso. contaminantes na água e ele é um filtro. E é verdade, a ostra é um filtro que tá, tudo que tiver na água ela vai estar filtrando. Então, ele fala sobre isso, né? A gente, primeiro foco, a melhor água do estado de Santa Catarina foi de onde a gente tira as ostras para fornecer viva para o Brasil todo, né? Do extremo sul da ilha de Florianópolis, lá a água não vem de uma área de dentro, não vem de uma área, como é que eu digo de dentro, não vem de uma área que recebe efluente da comunidade, da população. É uma área onde a água vem do mar de fora, Perfeito. do mar oceânico, e aí a ostra ali já está filtrando uma água super limpa. Então a gente nunca teve problema dentro desses 9 anos aí de atividade com contaminação, com clientes receber uma ostra contaminada e passar mal, graças a Deus. Mas já pensando no futuro próximo e explicando assim, não é tudo ostra de Santa Catarina, não é tudo ostra de qualquer área do mar que é limpa, né? Tem áreas sujas que recebem efluentes domésticos e tem áreas limpas. Então, pensando que a gente não tem esgoto, não tem saneamento básico na maior parte do Brasil ainda, cada vez está mais restrito às áreas de cultivo. Então, as áreas de cultivo e de Perfeito. extração, das ostras de extração, cada vez estão mais restritas, né? Os mangues estão, uma boa parte, né? Não vamos generalizar, mas uma boa parte dos mangues estuários que têm ostra nativa estão contaminados. Rios com efluente doméstico, químico, inclusive. Então, isso era é um problema. Aí a Santa Ostra, qual foi a alternativa para o futuro, né? O que a gente vê, assim, o que a gente já está se precavendo? Apesar das áreas de cultivo lá ainda estarem liberadas, porque também tem uma classificação de áreas liberadas sob condição ou interditadas. Isso já faz parte da legislação Certo. nacional, tá? Então, apenas o estado de Santa Catarina, até então, fazia análise quinzenal da água dessas áreas de cultivo. Então, para frente, sabendo que essas áreas cada vez mais estão aparecendo sob condição, porque já aparece, às vezes, alguma contaminação de coliforme, a gente já está depurando as ostras, né? O próprio, a gente na água, quando sai com a ostra da água, a gente já tem uma estação de depuração, que é um sistema de recirculação de água, onde a gente
vai expor essa água a um filtro UV e esse UV vai estar matando as bactérias para manter a ostra cada vez mais limpa. Se por acaso as áreas de cultivo da gente tiver com algum contaminante, a gente já está tendo esse plano aí preventivo para manter as ostras limpas antes de ir para o consumidor, né? E agora, pensando no futuro também próximo, porque o consumidor está ficando cada vez mais, está entendendo mais sobre o assunto e a gente gosta de atender com o melhor produto, não é só vender. A gente tem certeza que a pessoa, de vez de dizer assim, não posso comer ostra porque eu passo mal. Não, eu digo para ele, tu pode comer 3 ostras ou 36 ostras minhas que tu não vai passar mal. A pessoa passa mal quando? Quando come uma ostra que tem uma concentração de coliforme alta, ela vai comer muitas e isso vai fazer mal para a gente, né? Então, não tem o que fazer. Se comer ostra que tem coliforme, vai passar mal. Então, o nosso foco foi área de cultivo que não tem coliforme, a melhor água do estado de Santa Catarina. E agora, as áreas de cultivo já têm as estações de depuração, que também está preparada para depurar. Por fim, eu estou há uns 2 anos instalando alguns depuradores nos próprios restaurantes, né? Não são não são aquários de só demonstração de ostra ou de apresentar ostra, são aquários que vão depurar as ostras, que estão instalados com esses filtros que vão garantir que a água fique limpa, então eu posso dar essa credibilidade sanitária ao cliente. É assim que eu estou conseguindo manter a ostra da gente, pensando no futuro próximo, se as águas piorarem cada vez mais, a gente não ter que acabar com a atividade, não ter que parar de vender a ostra viva, né? Por aí. Perfeito, perfeito. Herdas, na questão assim, de pessoal, certo? Funcionários, enfim. É que assim, o ser humano sempre vai ser um dos maiores gargalos em qualquer empresa também, né? Então, cara, tu encontrou alguma dificuldade de pessoal, de encontrar pessoas que quisessem trabalhar, ou alguma dificuldade para qualificar as pessoas para trabalhar junto contigo na Santa Ostra? Então, mestre, essa pergunta é bem vasta. Eu acho que para todo mundo que tem empresa hoje, você ter qualificação e a pessoa que entende, que sabe do processo, né, da ostra, são poucos, né, que trabalham hoje dia a dia pensando em várias indústrias no Brasil, em vários tipos de negócio. Ostra é dentro de uma escala de uma pirâmide de venda, é a pontinha lá em cima, né? Então, hoje, na água, as fazendas marinhas, elas têm uma dificuldade de manter-se com os maricultores, os produtores, a galera na água mesmo, do dia a dia, da lida, do manejo das ostras, da costura das lanternas, da manutenção dos longlines, os cabos de cultivo na água. Isso já é um tipo de, vamos dizer assim, de funcionário, de colaboradores que já não existia, porque isso migrou da pesca. O pessoal que era pescador começou a usar a Sim. maricultura como uma atividade de complementação de renda. Então, desde o início, a maricultura ela sofre com essa falta de mão de obra lá na água. Aí, quando a gente sai da água, que a gente vai para o beneficiamento, as indústrias do pescado, por muito tempo, vinham se, né, tendo ruins passos, né, por causa que o peixe de extração não é uma coisa contínua, né? Aí a maricultura já é um cultivo, Isso. né? Já é um cultivo. Mas aquela situação da legislação que não pedia tanto a legislação, não existia fiscalização. Então, as indústrias eram muito poucas. Quando tu cria a indústria e bota o pessoal para trabalhar dentro de um padrão, tu também tem que ter treinamento para o cara entender o porquê que ele tem que fazer certos processos, Exato. né? Então, também precisa de treinamento Isso. dentro da indústria. A parte difícil também é operacional, porque é um produto que realmente, do cultivo até chegar ao cliente, ele leva mais ou menos 1 ano. Então, a gente tem processos, né? Aí, agora eu saí da área de cultivo, que temos problema de ter produtores ali dia a dia. Vai para a indústria, a gente consegue resolver esse problema, mas ainda falta mão de obra na indústria. Pouca gente está querendo trabalhar com beneficiamento de moluscos, né? É uma coisa que é muito pouco conhecida, então falta gente. E Exato. quando tu vai para administração, para o cara administrar um negócio desse que tem uma produção que leva 1 ano, tu maneja, tu pega na ostra durante 1 ano, uma vez por mês, o que isso custa? O que isso Uhum. gera de custo de produção? Então, a parte administrativa da coisa também é muito pesada.
são poucas indústrias, são poucas empresas que a gente tem como concorrente no Brasil todo, porque existe essa dificuldade do tempo de como também chega o produto no cliente para vender. Ela, a gente está falando de produção de ostra, e agora eu estou falando específico de vender ostra viva, de vender ostra viva mesmo, né? Então, aí vem a parte da logística, que a gente foi treinando os nossos colaboradores para entender o porquê que a ostra precisa de um controle, até na hora de tirar da caixa para botar na outra, para não bater, para não estressar a ostra, temperatura de transporte, quando vai de avião. Então, é parte de tecnologia de alimentos. Então, você precisa realmente estar no treinamento dia a dia, administrativamente também. Encontrar pessoas que trabalham com esse nicho de negócios foi bem difícil, mas a gente está no dia a dia fazendo gestão, aproveitando aqueles cursos lá do quando saiu da faculdade, quando estava no início do empreendedorismo, botando em prática para poder treinar. Agradecer aqui a equipe da gente, da Santa Ostra, agradecer a equipe das Fazendas Marinha, o Portal das Ostras, o Paraíso das Ostras, o Guilherme, que são a galera que dia a dia, né, desprende seu Pode tempo. falar de todo mundo aí, cara. Porque é Fica à muita vontade. gente, né? A gente tem se eu for falar hoje, temos um dia a dia, um convívio com os 7 grupos que lidam diariamente, cada parte com um produto ou uma etapa do processo. Então, é muita gestão de processos para chegar ao produto vivo lá em Recife, lá em Goiânia, lá no Rio Grande do Sul. Então, é difícil ter essa mão de obra aí qualificada. Você já meio que matou a próxima pergunta, que seria exatamente isso: os maiores desafios comerciais e logísticos, né? Para você aí enviar para, principalmente aqui para o Nordeste, né? Porque aí tem que ser realmente transporte aéreo. Esse é um Quando, ponto crítico. quando tu vais quando tu vais para São Paulo, né? Como eu já citei aqui, você leva no transporte De passar rodoviário. São Então, Paulo, a assim, gente tem no a transporte. logística própria, né? Que aí a gente faz 3 viagens para São Paulo E, com carro refrigerado. Então muda um pouco como a gente faz o armazenamento da ostra quando a gente manda para outros estados, porque a gente espera que mantenha-se uma temperatura de transporte e quando a gente já sabe que vai aumentar o tempo de viagem, a gente tem que armazenar ela com muito mais cuidado, com muito mais frio e fazer esse rastreio, né? Que aí é bem complicado porque às vezes não depende da gente, depende das companhias aéreas, mas exato. aqui em Santa Catarina, as companhias aéreas elas são bem parceiras da gente aí também, porque elas já tem esse Bom, nome, né? A Ostra de Santa Catarina, né? O Mexilhão de Santa Catarina. Então a gente tem uma parceria forte com as companhias aéreas e a gente consegue aumentar o frio do produto, armazenar de uma forma diferente. isso. E assim, o meu cuidado com os nossos clientes é exatamente como ele lida com isso, com esse, passou mais tempo no avião, como que ele lida com o produto quando o produto chega, como ele vai armazenar o produto, quais são os detalhes que vão fazer com que a ostra dele ainda mantenha-se viva mais uns 4 dias, né? Então a gente trabalha com isso, com conceito, né? É um arranjo bem Tá. importante aí. Logo no iniciozinho da nossa entrevista, você falou duas palavrinhas-chave, certo? Que, assim, às vezes, não necessariamente hoje, mas futuramente, alguém que não seja do nosso ramo pode escutar essa entrevista, né? E aí eu queria que você somente esclarecesse rapidamente os conceitos, né? Que é assim, o que é a malacocultura, né? Certo. E o que é a maricultura, e como as duas estão linkadas, Tá. né? É porque vem de uma grande atividade que é a aquicultura, né? A gente está na panorama da Isso. aquicultura, né? E da aquicultura a gente vai ter a variação para a maricultura, porque a gente foi para o mar. Estando lá no Perfeito. mar, estando lá no mar, a gente vai ter a ostreicultura, que é o cultivo de ostras. Vai ter a mitilicultura, que é o cultivo de mexilhões. Hoje a gente ainda no início, mas a gente tem a piscicultura marinha, né, que é o cultivo de peixe marinho. Agora no estado de Santa Catarina saiu também a liberação para as macroalgas, que é o cultivo de alga, né? Então a gente tem hoje no estado de Santa Catarina esses 3 pilares, né? Alga, mexilhão e ostras. As vieiras também, que tá um pouco assim, muita gente desistiu de cultivar vieira, porque a vieira leva quase 24 meses para chegar no tamanho comercial.
Então, ela tem uma mortalidade muito grande, mas é um produto que, quando tem, vende. Né? Tem o meu amigo, que também é engenheiro de pesca, Sim. o João, que está em Ilhabela, também tentando aí há uns 5 anos com a gente fazer esse cultivo da vieira em Ilhabela. A gente tem o Paraíso das Ostras, que faz no sul da ilha esse cultivo para a gente. A gente está junto já desde 6 anos para cá. Também tem a ostra nativa, que a ostra nativa hoje é cultivada no estado de Santa Catarina. Apesar dela ser da espécie nativa, ela é produzida a larva no laboratório e aí vai para o cultivo. Então, a ostra nativa também tem uma característica diferente de paladar. Ela leva muito mais tempo para crescer numa água Sim. salgada do que numa água estuarina. É isso, malacacultura, cultivo de molusco. Ostreicultura, a gente foi bem específico na ostra, né? Mitilicultura, Ostra, bem específico no mexilhão. os Tá? bilhões. E malacocultura Malacocultura engloba dos todos os moluscos. moluscos. Aquicultura antes ainda de malacocultura, cultivo no geral, né? Isso. Aquicultura, Porque assim, malacocultura e vem a as gente, específicas. às vezes alguém pode não ser do nosso ramo, né? E aí é bom que a gente também explicite um pouco, né? Explique um pouco desses conceitos. Então, Ederson, e quais são as tuas perspectivas, né, para o futuro, né? Assim, você acha que vai haver mais crescimento na comercialização de ostras? Você acha que pode aumentar a tua produção? Em linhas gerais, quais são as tuas perspectivas para o futuro? Olha só, hoje a comunidade aqui de Santa Catarina, a gente tem vivido, eu participo de algumas associações, né? A gente está tentando, entre aspas, também servir como um modelo de atividade para o Brasil todo, mas a gente tem as dificuldades, né? Então, quando tu fala de perspectiva, eu tenho as perspectivas boas e as perspectivas ruins, né? Claro, não. Aqui a gente tem que, assim, a gente não gosta de florear, nem de vender nenhuma ilusão. Fale a É, realidade, cara. Não porque tem. a bandeira da gente, da Santa Ostra, era fazer um arranjo produtivo local, que a gente produzisse um alimento de Certo. qualidade com a comunidade, com o pessoal daqui, e conseguir manter esse padrão. Só que para manter esse padrão, falando de perspectiva, por exemplo, seria maravilhoso se a gente soubesse que o Brasil tem um plano de tratamento de efluente, né? Então, pensando, primeiro eu vou falar das coisas ruins, para depois ir para as coisas boas, para a gente acabar, pelo menos, falando de perspectiva de coisa boa, né? Show. Então, Arrocha. a gente tem coisas assim, legislação que não é aplicada. Ou agora está saindo uma legislação nacional, que é o MOLUBS, que vai ter o padrão de quais são as análises que tem que ser feito para a ostra chegar no consumidor. Mas a gente não tem o pessoal da fiscalização, nem da pouca gente, né, da Anvisa, para poder fiscalizar os pontos comerciais para saber se as ostras elas têm essa rastreabilidade ou não, né? A gente sempre prezou muito por essa rastreabilidade, né? Saber de onde vem, que a água está limpa, que o produto está limpo. Mas quando a gente tem uma legislação e a gente não tem a fiscalização, não falando dos meus amigos, que muitos trabalham sem inspeção, mas quando a gente chega no cliente e a gente cria um problema de saúde, e um problema grande, porque pode acontecer, né, problemas grandes com contaminação de ostra, né? E como as áreas de cultivo e as áreas de extração estão ficando cada vez mais poluídas, então essa é a nossa perspectiva ruim. Sim. Essa é a nossa perspectiva ruim, porque cada vez tem menos áreas para a gente cultivar que estão limpas, né? Então a gente vai ter que ter muita tecnologia aí para 5, 10 anos aí para frente, continuar vendendo ostra viva sem estar contaminada, né? Aí, o que é que eu posso te falar? Também tem poucos laboratórios. Continue, Opa, continue que eu quero ir para Santa Catarina lhe fazer uma tá visita, viu? certo. Então, vamos lá. A gente tem, o que é que eu vou dizer? Poucos laboratórios de produção de larva, da própria semente da ostra, né? Hoje, o estado de Santa Catarina, ele conta com uma parceria muito legal do LMM, que é o Laboratório de Moluscos Marinhos da UFSC, né? E o pessoal lá, quem trabalha lá é Show, apaixonado pelo que show. faz. E isso já vem há 20 anos, né? A parte da maricultura do estado de Santa Catarina, ela está baseada num laboratório que quase
exclusivo, né? Há uns 3 anos, 5 anos para cá, tem aumentado algumas tentativas de laboratórios privados, mas a gente não tem isso Sim. regular. Então, a gente não tem disponibilidade o ano todo de semente. Por exemplo, a semente de ostra nativa precisa de adaptações, como fazer a desova, como manter ela até um tamanho juvenil para ir para a água. A semente das vieiras, que é um produto que, se tivesse semente o tempo todo, também com essa disponibilidade a gente ia produzir mais. Então, tem pouco laboratório, cara. Tem pouco laboratório e pouca mão de obra específica também querendo desenvolver essa atividade, né? Eu acho que ainda é pouco explorada pelo nosso, vamos falar agora de uma forma geral, a gente tem um litoral gigante, né? Eu acho que o governo de Santa Isso. Catarina, ou de Santa Catarina específico, ele atentou a vender a ostra de Santa Catarina. Mas ainda Santa Catarina polui áreas de cultivo, porque ainda não tem saneamento básico. Então, veja só, ele vendeu, né, de uma forma positiva, mas ainda tem falta de saneamento básico. E o resto do Brasil também. Então, essa é a perspectiva ruim. Como que eu vou vender ostra viva sem depurar, se eu não tenho análise de água e não tenho um governo que se integra a essa atividade da agricultura, entendendo que ela é uma produção de proteína maravilhosa. Eu vou falar das perspectivas boas, né? Transferir para as perspectivas boas depois, né? Mas se o governo federal, junto com os governos estaduais, entendem que essa atividade pode estar gerando um faturamento, uma renda, né, para os seus estados realmente viável, porque é viável produzir, porque a gente tem muita área de litoral, eles poderiam se integrar a esse contexto de cuidar, né, e tentar acelerar essa parte de saneamento, porque a gente não tem mais para onde correr. Ou, ao menos, não dificultar, né? É, a parte governamental que seria apoiar essas ações mais rápidas, porque eu acho que fica muito em projeto, né? E a gente, quando é empreendedor, a gente às vezes Isso. cansa de esperar projeto e a atividade está levando na barriga, levando. E só quem leva, na verdade, a parte pesada, hoje, é o estado de Santa Catarina, porque ela tem uma legislação, então existe fiscalização. O resto do Brasil não tem essa Uhum. legislação. Então, eu acho que essa falta de entendimento do governo federal, governo estadual, com esse tipo de produto, com essa produção, para ela ser viável economicamente para o Brasil, para os estados do Brasil, isso aí é um entrave. Isso aí é um entrave. A gente podia estar anos-luz na frente com a Na malacocultura. frente. A própria alga agora mostra que pode fazer vários fertilizantes, pode ser utilizado na culinária também, é um alimento rico em ácidos graxos poliinsaturados, a ostra mesmo. Então, falei das coisas ruins. As coisas ruins é isso, é a diminuição de áreas limpas, de áreas propícias para extração e cultivo. Agora, se quiser que eu vá para a parte boa, para as perspectivas boas, já. Vamos para ela. A rocha. Vamos para a parte boa agora. A parte boa que, assim, os chefes de cozinha, o pessoal que está trabalhando na gastronomia, a gente viu um boom, né, gastronômico há uns anos para cá, né? A gente está dando Isso. muito mais ênfase a produtos com origem animal, com a agricultura que a gente respeita a comunidade, um produto que chega no cliente não só mais como uma ostra viva de qualidade. Então, os chefes fizeram uma força muito forte e isso está acontecendo. E cada vez mais chefes de cozinha no Brasil todo vêm desejando ter a ostra viva no cardápio. Então, isso foi até eu posso falar que da pandemia para cá foi um giro muito forte, né? Uma coisa que a gente também vê que é a atualidade, a alimentação saudável. A alimentação saudável. E a gente ainda nem vende isso, a gente ainda nem apresenta isso como um marketing positivo, né? É assim, esporadicamente, pontualmente a gente fala disso, mas é um alimento que não tem resíduo, é um alimento que é bom para quem quer fazer esporte, é bom para quem quer emagrecer, não é ruim para grávida, não é ruim para criança, porque é uma proteína animal. Eu costumo brincar com o pessoal nos restaurantes e às vezes fazendo uma conversa com as pessoas que atendem o público, né? Eu digo, tá, como que você vende a ostra quando o cara acha ruim, né? Comer uma coisa viva. Você tem que perguntar para ele qual é o animal vivo que você consome. Ah, mas vivo
mas qual é a proteína viva que tu tem? Tu compra cápsula de aquele centro, né? Não falando mal da marca, falei a marca por acaso, mas a cápsula do centro são minerais que a gente precisa comprar porque a gente não tem no nosso alimento dia a dia. E a ostra tem isso. A ostra tem zinco, a ostra tem potássio, a ostra tem magnésio. E ela aumenta os níveis de produção de hormônio. E quando a gente brinca dizendo que a ostra é, ela é afrodisíaca porque Isso. ela eleva os níveis de hormônio e a testosterona vem junto. Então, esse entendimento do público, do consumidor, de querer ter um produto saudável, fez com que a ostra venha crescendo a sua produção, né? A gente já teve algumas tentativas de exportação. Poucos países ainda assimilam a ostra do Brasil, porque eles têm um sistema de análise de água mais rígido, ou assim, não vou falar mais rígido, mas Certo. mais just in time, mais assim a cada lote para Sim. poder receber a ostra, né? E aí a gente está se adaptando, está fazendo um histórico de áreas de cultivo para poder se adequar à legislação dos Estados Unidos e à legislação da União Europeia. A gente consegue exportar para a China, por exemplo. Mas Bom. falando, Um baita público, né? falando de produção, né, por exemplo, é muito positivo isso. Mas hoje, se a gente, juntando todo mundo que está produzindo, quisesse exportar hoje, a gente teria que dobrar ou triplicar a nossa área de cultivo. Então, é meio que antagônico a saber que tem menos gente trabalhando, tem menos áreas disponíveis e aumentar para exportação. Então, isso acaba aquela situação da oferta-demanda. Como tem mais gente querendo o Sim. produto e menos áreas disponíveis, então está tendo muita demanda e a oferta está diminuindo. Exato. E para exportar, a gente não tem tanta gente assim, industrialmente falando, que produz em volume para a gente conseguir exportar. Mas se a gente disser assim, o governo quiser e a gente quiser fazer com que essa atividade ela venha gerar realmente um desenvolvimento econômico na parte da agricultura e do mar, porque a gente tem uma fazenda, só que é uma fazenda no mar. De vez de a gente estar produzindo, Exato, de vez exato. de a gente estar produzindo grão ou soja, a gente estaria Isso é. produzindo proteína animal com altíssimo valor nutricional, sem agrotóxicos, né? É só manter a água do jeito que ela é e a gente vai ter muito mais venda. A gente tem como crescer bastante aí na parte de produção. A gente tem muita área disponível, mas a água tem que estar limpa. Ou Uhum. criar Tem que estar. áreas de depuração, laboratórios para isso. Nos Estados Unidos é assim que funciona. Tem gente produzindo lá o tempo todo, mas a ostra só vai para o consumidor final passando pela depuração. Então, se a gente monta indústrias em terra, que são unidades de depuração, a gente consegue exportar. E aí a gente vai Perfeito. desenvolver muito a atividade, a gente tem muita área para explorar, tem as ostras nativas aí para o Nordeste, Fortaleza, Rio Grande do Norte. Agora eu recebi uma mensagem que eu fiquei super feliz de um amigo também, engenheiro, lá do Rio Grande do Norte, que começou a ter análise contra a fitotoxina, que é a maré vermelha, e contra a E. coli, a parte microbiológica. Pode É falar o o nome dele. Bernardo, nosso amigo Bernardo, que Isso. está lá no Rio Grande do Norte, no governo do estado, lá trabalhando com pesquisa. Ele passou essa informação hoje, isso é muito importante, né? São Paulo tem cultivo aqui em Cananéia de ostra nativa. Também era muito importante ter o governo federal, estadual ali fazendo análise de água, cuidando da água ali desse cultivo, né? Então, assim, eu vou falar alguns parceiros também que estão junto aqui nessa parte da Fica à comercialização vontade. lá no Rio de Janeiro. Fica à vontade. Lá no Rio de Janeiro a gente tem o grupo do Malta, o Felipe. O Malta, ele é do Sabor das Águas. A gente montou uma depuradora de ostra no Sabor das Águas e ele distribui para vários restaurantes no estado do Rio de Janeiro. Então a perspectiva é sempre positiva. A gente vê cada vez mais a marca, o produto chegando com mais qualificação, o pessoal pedindo cada vez mais. Meu amigo que eu falei, o João, da Marine School, lá em Ilha Bela, também distribuindo esse produto. Em Curitiba, eu tenho o Trapiche, que também a gente montou uma depuradora lá no Empório do Trapiche, que ele vende para Curitiba toda, agora ostra viva, não só fresca. Tenho a Quinta do Mar, que é o meu amigo de Balneário Camboriú, o Carlos, ele vende no Rio Grande do Sul, em Balneário, também acreditou muito no projeto e a gente só vê venda aumentar. Tem um amigo agora na região sul de Santa Catarina. Então, assim, cada dia um parceiro entrando nessa comercialização e a gente vendo que o público está recebendo
a ostra está ficando contente e a gente está aumentando. A gente falar de perspectiva, né? Tem o meu amigo Cristiano também, que vende aqui para o estado de São Paulo, na área oeste toda, que a gente já achava assim. O Cristiano, ele está na região de Ribeirão Preto, Sorocaba, Indaiatuba, Piracicaba. Eu pensava, pô, mas como que eu vou vender ostra lá pro interior, né? Rapaz, Goiânia, Mato Grosso, essa parte oeste aqui de São Paulo. Uhum. Pessoal, como é uma coisa diferente, eles estão vendo essa movimentação culinária, eles estão buscando isso. É muito legal a gente ver isso acontecer. O pessoal que está acostumado a comer gado, boi, porco, vai para um. A gente faz parte aí de um grupo que faz festas de churrascos, né? No Brasil todo, e vai muita gente. Um evento para 3.000 pessoas, a fila da barca da ostra viva não tem fim. Todo mundo querendo comer ostra Aham. viva. E é um sucesso, né? Nesses eventos gastronômicos, a gente, quando chega com ostra viva e com esse cuidado, né? Do produto realmente ser assim bem qualificado eu como e eu gosto de oferecer o que eu gosto de comer e ter o respeito, né, por esse alimento. Então a gente tem o respeito desde o produtor, desde a área de cultivo, nossos funcionários aí. Tem funcionário meu aí com 8 anos de estrada já, que cuida da temperatura, não gosta nem de balançar, não Bom. gosta nem de balançar a caixa para a ostra não se estressar e morrer. Então, a perspectiva, quando a gente vê o consumidor que não estava acostumado com aquilo, querer provar e voltar para comer, a gente, pô, E tá, gostar, o né? negócio tá, tá crescendo. Aí tem a parte da culinária quente também, que às vezes o cara não está adaptado a comer a ostra viva, mas ela na churrasqueira, ela é boa, cozida na própria água dela, ela feita no Isso. tempurá, ela fritinha, ela flambada. Então a ostra, ela é versátil, ela é muito versátil, ela dá para fazer conserva, defumada. Estou falando ostra, mas mexilhão também, né? Então é um produto que Na tem cozinha oriental tem carne ao molho de um ostra, né? molho de ostra, tem uma Na amiga cozinha agora do Rio chinesa. Grande do Norte desenvolvendo aí o molho de ostra também. Então, várias perspectivas, cara. O alimento é bom, proteína pura, com muito valor nutricional, até brincar, né? Mas é de cultivo, cara. É fácil de ter. É que nem uma tilápia. Pelo menos a gente consegue programar o que a gente vai ter. Então, Isso. não batendo a mesma tecla, mas tentando elevar o conceito da comunidade como geral, tanto governamental como a gente empresários, né? É um produto que a gente pode mudar a questão de qualidade nutricional dos meninos nas escolas. Não que ele vai querer comer a ostra viva, mas tu vai ter proteína ali que tu sabe que tu pode produzir tantas toneladas por mês e vai estar atendendo não com Isso. não também achando ruim, mas não com glúten, não com sódio, não com. Tá entendendo? Não um monte de coisa aí que a gente tá colocando na comida dos filhos da gente e que não são comidas que, na verdade, trazem o padrão que a gente precisa para ter uma vida saudável, né? Exatamente. Edas, fazendo agora uma pergunta a você que eu fiquei curioso. Como é que você faz a questão da depuração, no caso, no teu cliente? Assim, no restaurante, por exemplo, certo? Como é essa questão, essa montagem da depuradora no restaurante e também em conjunto com o aquário, né? É. Demonstrador. Rapaz, aí entra a parte da engenharia, né? Aí é por isso que a gente também estudou aí um pouco e a engenharia de pesca me deu fundamento, a parte da engenharia de aquicultura, o mestrado, me deu mais fundamento ainda. E a gente entender que não tem outro caminho. Eu já entendi que não tem outro caminho. Então, o que é que a gente montou um sistema de recirculação, né? Eu não vou falar todo o Sim. sistema, o passo a passo, mas eu levo a água já filtrada do laboratório, que ele passa por várias micras, tirando todas as impurezas grossas e depois pelo, pelos filtros UV, por uma bateria de filtro UV, então eu deixo a água realmente inodora, incolor, sem bactérias, sem nada de contaminantes. Então eu pego essa água a primeira vez e levo ela até o restaurante. E dali a Certo. gente faz esse sistema fechado de recirculação, que a gente vai fazer semanalmente trocas parciais de água, fazendo uma limpeza parcial do sistema. Uhum. Então, o sistema de depuração
depuração ele não vai trabalhar sozinho. A gente precisa também fazer o treinamento da equipe que está no restaurante Treinamento. para manter o sistema limpo, né? Ele não é uma coisa que dá para fazer, mas precisa realmente de treinamento técnico para a equipe estar fazendo a limpeza do sistema. E a gente tem a parte de manutenção periódica para fazer as trocas das lâmpadas UV, para ela manter-se ativa, né? Porque a lâmpada UV ela também tem um Isso. tempo de vida útil, então para matar a bactéria ela tem que estar ativa, não é só estar ligada, tem que estar com intensidade legal. Então é a parte assim, eu não queria fazer no início porque eu sabia que ia dar trabalho. E todo mundo ia querer ter o aquário lá, ia ter o aquário lá com ostra viva. Eu fiquei alguns anos segurando as solicitações. Eu dizia para o rapaz do restaurante, rapaz, isso dá trabalho. Não é assim. Até o cara dizer, mas eu quero, eu Uhum. quero. Aí começamos e hoje com o pacote tecnológico que a gente tem, o checklist diário, periódico, ficou uma coisa que já existe um padrão assim, né? Já existe vamos dizer assim, uma receita de bolo para manter esse sistema em funcionamento. Então, eu levo a água filtrada, monto a bateria de filtros mecânico, bioquímico. Tem 3 filtros ali sequenciais que vão garantir que a água sempre volte para a ostra limpa, entendeu? Então é isso, a Certo. água fica recirculando. Como eu digo, não é só um mostruário. Por que não é só um mostruário? Se eu botar água só para rodar e botar um filtro ali só de carvão ou um filtro de areia, a ostra vai ficar também viva. Porém, se a ostra tiver com alguma bactéria ou algum contaminante, aquele contaminante, É. aquela bactéria vai ficar no Tá sistema ali na. recirculando e ela vai ficar bebendo aquela água com contaminante. Agora, quando tu E integra se multiplicando, né? se multiplicando, ainda tem a questão que para as ostras de Santa Catarina a gente tem que fazer o controle de temperatura, né? Então, também tem um tipo uma Sim. geladeira, um chiller, que é o equipamento que a gente utiliza, para manter a água do restaurante ali a 18, 20 graus, que é uma temperatura que a ostra mantém-se viva e não desova. Porque como ela também, a ostra de Santa Catarina é uma ostra do Mar do Pacífico, então ela está acostumada com água gelada. Quando chega no verão, aqui ela desova. Aí os clientes, pô, a ostra emagreceu. É, porque ela passa o ano todo engordando e quando chega no inverno ela desova. Quando chega no verão ela desova, desculpe. Então, Verão dos homens. o aquário depurador também tem que ter o controle de temperatura para manter elas ali vivas sem desovar, para não deixar a água turva, porque quando ela desova é como se ela estivesse soltando um líquido branco e a água fica muito turva, sabe? Sim. Então, esse sistema Certo. de depuração é a parte tecnológica aí que a gente colocou dentro da empresa agora, para poder ter mais esse diferencial e garantia sanitária aí para o cliente da gente. Perfeito. Uma outra curiosidade que a gente conversando aqui, né? As curiosidades vão vindo. Cara, há a possibilidade de você fazer no mesmo espaço o cultivo de ostras junto com Sim, macroalgas, assim, não na mesma sim, lanterna, mas em sim. cordas diferentes, por Sim, exemplo. sim, sim. Inclusive, isso já é feito em alguns locais do mundo, né? O policultivo. É um projeto aí para doutorado, né? A gente fazer a viabilidade econômica do Opa, policultivo em Santa Catarina. Que é fazer um estudo desde quais são os impactos, pegar uma área virgem, fazer a análise ambiental daquela área virgem e fazer a introdução desse policultivo. Você perguntou se é possível, é totalmente possível, né? Porque se a gente pensar na cadeia trófica, tudo que a ostra tivesse ainda eliminando vira nutriente na água, porque ela elimina, com o sol vai ter a parte de fotossíntese ali da microalga, vai desenvolver. E a alga, a macroalga, usa esse nutriente que sai da excreção da ostra para crescer. Então, ela vai fazer fotossíntese. crescimento. Então, a integração é super possível, também com piscicultura marinha, né? Se você Sim, atrela um peixe, alimentar ele com uma ração sem hormônio, uma ração sem, como é que eu vou falar? Uma ração que fosse uma farinha de peixe, né? Uma ração mais natural, assim falando, para o peixe. Ele fazendo as excretas dele ali, a ostra estaria filtrando, fazendo a excreção dela e a macroalga aproveitando todo esse nutriente para crescer rápido. Então a gente estaria fazendo uma integração de 3 níveis tróficos aí
E com certeza é possível, outros países já fazem e o Brasil vai estar desenvolvendo isso aí em breve, né? Em Santa Catarina já tem área de alga junto, próximo, né, do lado de ostras, né? Não tem nenhum problema, pelo contrário, é positivo. E a alga é um absorve, que a gente está falando muito hoje de absorver carbono, né? Então a alga ela também faz isso, Sim. né? Então é um sistema de integração, o policultivo, né? Um cultivo multitrófico que se chama, que Aham. a gente pode fazer. É só a gente ter esse discernimento e essa sabedoria que graças a Deus a gente tem, mas às vezes a gente não usa, de entender que o meio ambiente ele tá mostrando aí, né? Que está precisando que o homem use um pouco da sua sabedoria para cuidar dele, né? Então a gente tem que cuidar. E a macroalga e a ostra, ela serve como um fiscalizador, querendo ou não, indireto do meio ambiente. A partir do momento que eu tenho que fazer análise semanal das áreas de cultivo e das ostras para saber se tem coliforme fecal ou não, eu estou também trazendo para a população como que está o mar, como que está a região costeira que a gente toma banho, né? A gente aí no verão vê um Isso. monte de virose, um monte de gente passando mal quando vai tomar um banho de praia. Então, isso aí é uma Sim. coisa que, como eu falo, a gente como... Pegando, Pode falar, pode falar. pegando esse gancho aí, né? Você falou de rastreabilidade, certo? Certo. Como tu fazes a rastreabilidade, né? Porque no caso, a ponta, né? Que seria o restaurante, algum consumidor pode solicitar, né? Essa rastreabilidade. Como lá na ponta o restaurante pode entregar isso, né? Ou até na indústria mesmo. Tá. O processo de rastreabilidade, ele vem junto com essa legislação que vem do Ministério da Agricultura, né? Então, como que a gente faz? A gente tem a nota de produtor, que é o início, a origem de tudo. A nota fiscal de produtor. Só tem nota fiscal de Certo? produtor quem tem área de cultivo. Só tem área de Certo. cultivo quem passou por um processo de licitação pública, porque essas áreas de cultivo é do governo, é do patrimônio da União. Tem É GPS, a tem ponto, da União. tem carta, tem coordenada geográfica. Então, começa lá. A área de cultivo, coordenada geográfica tal. O produtor tirou da água, nota fiscal. Para ele tirar da água e levar para a planta industrial, onde a gente vai fazer a embalagem, vai poder lavar, fazer a lavação com água clorada do produto, baixar a temperatura para transporte e tudo. Ali, para chegar ali, sai uma guia de transporte animal da área de cultivo. Essa guia de transporte A famosa animal, GTA. a GTA, no estado aqui, sai pela SIDASC, que é uma área do governo do estado agrária. O produtor só consegue tirar a GTA se a área dele estiver livre de contaminante. Então, como está vindo a rastreabilidade. A área do cara, no nome do Sim. cara, o cara tem um Passo a RGP, passo. nota fiscal, saiu dali para a indústria, GTA. Se a área tiver sob condição ou tiver com fitotoxina, já não vai para a indústria, já não pode tirar. Tá saindo, Certo. tá? Aí chegou na indústria, aí tu vai fazer o lote a numeração da área de cultivo que saiu, a data e um número Sim. específico para o laudo que a gente tem da análise de água daquele lote que saiu. Então, se tiver algum problema lá na frente, a gente faz essa rastreabilidade e recolhe o produto do mercado, né? Aquele lote Então, específico. aí vai no rótulo, lá, toda essa numeração, data de fabricação, data de validade e o número de lote. E aí a gente consegue, até com etiqueta para e passo, com QR Code, agora, né, consegue fazer essa rastreabilidade. A Perfeito, Santosha tem ostras perfeito. Herder, inférteis, ou vou vocês... abrir agora para. Tô vendo aqui Pronto. umas perguntas aqui. Abrir agora para o público, né? Para também eu não ficar somente Luizinho aproveitando aí, né? O grande mestre Herdras. Herdras caiu. Luiz, já caiu? Herdras caiu. Então, vou Esperar um pouquinho para. aproveitar que ele caiu aí para agradecer ao nosso patrocinador Master Panorama da Agricultura, agradecer, né, pelo apoio que tem feito,
ao nosso podcast. Agradecer a participação de todas. Eu vi várias pessoas, vários conhecidos entrando aqui. Sei que a correria é grande, mas o pessoal tem entrado, nos ajudado com a audiência aqui. E o vídeo vai ficar salvo no Instagram, no nosso Instagram. Depois vai ser disponibilizado no Spotify e nos outros streams de áudio para vocês estarem ouvindo com calma depois, pegando os detalhes. Tá certo? E eu acho que ele voltou aqui. Deixa eu ver aqui, estou aceitando ele aqui para ele voltar. E no YouTube também a gente está começando a colocar os vídeos no YouTube, né, devagarzinho, a gente vai subir. Entrou Esdras aí? Esses vídeos. Botou Esdras? Ele aceitou aqui. Ainda não. Então, deixa eu ver aqui. Já ele. Uma Eu acho que ele topada caiu. grande que ele levou. Eu acho que ele caiu, viu? Santa Ostra recusou aqui. Então, como o Luiz está falando, no YouTube já tem os áudios que estão no Spotify, já está no YouTube. As lives, a primeira e a segunda live já estão no YouTube também. A gente está para essa semana tá lançando também a terceira live, né, que foi com o Rafael Queiroz, sobre a questão de consumo, a utilização de ração de inseto, né, na alimentação de camarão. A gente vai estar colocando por esses dias, até o final de semana. Deixa eu ver aqui. Tá voltando, Santa Ostra. A gente fazer outras perguntas para ele aqui. Aí. Agora. Pronto, voltou. Vamos lá. Vamos. Então, eu estava escutando, mas não tava a minha imagem, eu estava escutando vocês. Pode falar. Pronto. Então, Deraldinho, por favor, as perguntas aí do público. Agradecer, Esdras, aqui a nossa patrocinadora, a Panorama da Agricultura, e estava conversando com o Luiz algumas coisas aí, falando com o público sobre a questão de nossas lives que já estão disponíveis, tanto no sistema de áudio, né, de música, como no YouTube. Então, eu fiz aqui algumas perguntas que eu acredito que você tenha feito, já respondido. A última que eu tinha pensado aqui foi o cultivo de ostra, você pode fazer criação com outras espécies, você tinha falado, e quais seriam essas espécies? Você falou tanto questão de algas como questão de peixe marinho. Teria alguma outra que você poderia estar fazendo consórcio ali no policultivo? Na região do Nordeste, que seria bem interessante nas áreas de decantação das fazendas, né, marinhas, da fazenda de camarão, colocar ostra para drenagem. Ali ela cresce, aí cultivaria, faria o cultivo ali com o camarão e depois colocaria na área de depuração. Dá para fazer. Né? Só que há um tempo atrás teve uma doença no camarão, ainda na época da mancha branca ali, que o pessoal ficava com medo que a ostra inoculasse e aí também ficasse como um veículo de contaminação. Mas aí precisa de uns estudos, mas ela pode também estar na área estuarina, aí, perto dos cultivos de camarão, ou até dentro dos cultivos de camarão. Tem uma fazenda que é uma fazenda orgânica no Rio Grande do Norte, que era Primar, fazia isso. Primar, né? Ela fazia esse cultivo consorciado com o camarão e a ostra, né? Fazia análise e vendia o produto orgânico certificado também, né? Dá sim. Pronto. Então, deixa eu fazer aqui. Você falou de algumas perspectivas. Agora eu queria saber qual seria o maior entrave hoje na produção e comercialização da ostra. Teria algum entrave que você sabe assim, que você já percebeu que esse lhe dificulta ou que lhe dificultou e hoje você já conseguiu passar ele? Sim, o entrave maior é ter o grupo, ter uma população trabalhando com isso dia a dia. Os mais velhos, que há 18, 20, 25 anos atrás entraram nesse ramo, fizeram o start da maricultura. Agora, o pessoal está... Né, esse pessoal, as primeiras gerações estão saindo. E não está vindo outras gerações com essa gana de fazer essa atividade, entendeu? Tem alguns técnicos, alguns engenheiros de agricultura que estão colocando, vindo, né, com a sua bagagem técnica também, mas a dificuldade da gente realmente está na mão de obra específica para fazer esse cultivo. E
a questão da água, que hoje está diminuindo cada vez mais nossa possibilidade de aumento de produção. É o entrave, é mão de obra e água de cultivo. Mão de obra específica e a água de cultivo hoje são os maiores entraves aí. Pelo que a gente vê, né, Luiz, a gente já percebeu, por alguns entrevistados que a gente fez, até pela nossa área, a gente tem observado que os entraves estão, na maior parte da aquicultura hoje, está nessa parte aí. Questão de qualidade de água e questão de mão de obra especializada para estar fazendo o serviço. E como que a Isso gente, quer dizer que vai... e como que a gente que faz parte dessa atividade, eu fiz parte de 2 faculdades federais, né? Graças a Deus tive a oportunidade de receber bolsa aí para estudar, para desenvolver algumas coisas, e a gente não consegue impactar o governo federal e o governo dos estados, né? Como que a gente não consegue, não precisa ser pós-doutorado ou muito inteligente ou com a sabedoria para entender que se a gente fizer o dever de casa, que é cuidar da água e botar isso para produzir, vai virar renda per capita, vai virar PIB, Isso. vai virar dinheiro, vai virar Uma grande comida, questão, comida boa, né? uma grande Então acho que a questão gente tem que é fazer essa que, força. como a nossa atividade é muito recente, né, nos órgãos ambientais como um todo, né, ainda temos poucos engenheiros de pesca. Então, assim, as pessoas que vão fazer essa questão do licenciamento, quem vai dar aquela assinatura final, muitas vezes não entende do que é a aquicultura, né, seja castricultura, piscicultura, malacocultura, e até às vezes por medo dificulta, não dá É verdade. o licenciamento ambiental. Então, assim, a gente ainda vai ter, durante alguns anos, né, essa dificuldade, né, e isso vai ser uma coisa que só vai ser resolvida com o tempo. Né? Por exemplo, Herder citou a questão do órgão agrário, né? Cada estado vai ter um nomezinho, da mesma forma que a agência de águas. Né? Em Recife, por exemplo, a agência de águas é o CPRH. Né? Hoje, no CPRH, nós temos 2 engenheiros de pesca. Né? Então, assim, inclusive, já tentaram fazer a facilitação de legislação ambiental, já tentou se levar isso na Assembleia Legislativa de Pernambuco, na ALEP, mas, infelizmente, isso não foi à frente. Até porque a gente ainda não tem essa força política. Né? Mas, enfim, pode ser até um assunto para um outro programa, a gente trazer aí, né, uma pessoa que seja mais especializada nesse sentido e debater sobre isso em outros programas. O Ministério da Agricultura, quando veio aí para o governo federal e saiu e agora voltou, é um órgão específico que tinha que ver essa atividade realmente para o desenvolvimento do Brasil. Né? A gente tem uma das áreas mais extensas de litoral do continente aí, né? Do continente agora do hemisfério sul mesmo, com água tropical, subtropical, várias espécies possíveis de cultivo. Então a gente tem que fazer uma força aí para que isso venha a mudar, venha a ser uma perspectiva só positiva. Tanto litoral quanto interior, quanto águas interiores, né? Assim, a gente tem um potencial aquícola enorme, não somente para cultivo de bovinos. Tô vendo umas perguntas ali bem interessantes. A Santa Ostra tem ostras inférteis. Do Bruno Rocha. Isso, eu vou fazer ela. A Santa Ostra tem ostras inférteis, ou seja, ostras modificadas geneticamente para evitar o processo de desova. Foi o Bruno Rocha que fez essa. Assim, a gente está acostumado a isso acontecer na tilápia, né? Numa determinada época a gente faz a inversão sexual, tá o nosso amigo aí. Mas na ostra, não. A ostra ela é infértil. A ostra que é cultivada massivamente em Santa Catarina é a Cassostrea gigas, né? A Cassostrea gigas, por ela ser uma ostra do Pacífico, ela já é infértil naturalmente, entendeu? Ela desova no verão. Mas existe um trabalho no laboratório que sim era uma ostra modificada geneticamente para não desovar no verão. Mas isso não manteve. Não foi uma coisa que a tecnologia ainda não, como é que eu vou te dizer, não fechou o ciclo de tecnologia para isso acontecer, né? Muito pouca pacote tecnológico, né? Muito pouco foi feito ainda para esse processo. O que acontece é ter a ostra nativa como alternativa para que na época do verão
que a ostra gigas emagrece, você ter a nativa para oferecer. Só que como as áreas de cultivo do estado de Santa Catarina é água salgada, a ostra nativa não cresce tão bem na água salgada e os produtores têm aquela trava, né? Pô, eu tenho uma ostra gigas que cresce em 10 meses, está no tamanho comercial, por que eu vou botar uma ostra nativa que vai me levar 24 meses? Então, dentro de 400 maricultores, tem alguns, né, guerreiros que estão ainda usando a ostra nativa. Eu com alguns chefes também fico em cima, pedindo que a gente não pare, né? Os nossos parceiros, eu, com a equipe que a gente trabalha, eles fazem a ostra nativa, mas dentro de 400 maricultores no estado de Santa Catarina, vamos dizer aí que tem uns 7, 8 que acreditam em cultivar a ostra nativa para resolver essa situação de não emagrecer no verão, que eu acho que é isso que o Bruno queria entender, porque se ela não desova, ela não emagrece, né? Então, a pergunta dele, eu acho que é nesse sentido, se a gente tem Nesse ostras sentido. já que não desova no verão, né? A gente hoje não tem o pacote tecnológico fechado para ter isso dia a dia. Ela acaba desovando. Mas é bom que fica mais salgadinha também, mais transparente. Muda, o chefe brinca com esse paladar. Isso faz parte da culinária. Isso é uma coisa interessante. A ostra nativa, no caso, ela tem que ser cultivada em área estuarina necessariamente ou pode ser na água salgada? Não, a E gente. assim que a ostra marinha, desculpa, a ostra nativa, pelo menos a risófora, né, Crassostrea risófora, como ela está numa área de mangue, então assim, ela tem aquele período que ela fica no sol, Isso. né? Aí, É. como é essa questão aí Certo, no teu cultivo? certo. Você dá A essa... situação é a seguinte: o laboratório ele fez uma lavicultura trazendo reprodutores tanto da risófora, a Cassostrea risófora, que é a ostra nativa de mangue que fica geralmente na árvore, no mangue, né, nas raízes, na risófora mangue, e, por isso e a também Crassostrea risófora. usou a risófora, a Cassostrea gasar, que é uma outra ostra nativa que fica no fundo das pedras, nos costões, que fica também Sim, nas entradas de rio. Então eles fizeram um cruzamento entre essas duas espécies essas duas espécies nativas, a Rhizophyra e a Agazar, e fizeram essa lavicultura no laboratório. Aí quando a gente leva para o mar, não é que ela só pode ser no mangue. No mangue ela cresceria muito mais rápido, sim. que é o que acontece no estado de São Paulo, que acontece no Paraná, que acontece no Rio Grande do Norte, que acontece lá em Manaus, né? Que aí ela no mangue, como ela está no ambiente certo dela, com aquela microalga ali específica, ela cresce muito mais rápido. Mas também tem outro paladar. Então a ostra de Santa Sim. Catarina, ela tem esse diferencial, apesar dela demorar mais para chegar no tamanho, porque ela não está na água adequada dela, ela tem um paladar assim, específico, Diferenciado. diferenciado. É um produto que ainda vai chegar bem. Muitos chefes que têm provado querem ela no dia a dia, mas aí a gente já diz, ó, não tem produção ainda massiva, então a gente não abre essa ostra nativa para vender ainda em larga escala, que aí a gente não vai dar conta de atender a galera e manter o padrão. Que o mais difícil da ostra, para vocês entenderem, é manter um padrão de qualidade, manter um padrão de tamanho, porque você tem que produzir agora, plantar agora para colher em dezembro do ano que vem. Em dezembro, produzir agora para começar a colher em dezembro. Só que tem anos que tem águas muito quentes, tem anos que tem muita chuva, e então tem anos que tem uma mortalidade bem maior. Então, você manter um padrão de qualidade para um cultivo que você leva 12 meses no mar, então tem às vezes Uhum. anos que vão dar variação. Então a gente aqui tem que estar sempre na programação de cultivo e de manejo para É garantir esse completamente padrão. sujeito, Garantir o padrão, completamente porque senão sai do sujeito ao padrão. clima. Sai do padrão. Qual o percentual de perca de peso de ostra no processo de depuração? A partir de. Isso. Tem outra questão dele mesmo aí, É, rapidinho. Tem essa pergunta, o professor Lucemário que fez, essa porcentagem de perda de peso na ostra, Da UNEB. é o professor Lucemário da UNEB, de Paulo Afonso. E qual o tempo de limpeza de um contaminante na ostra no processo de depuração? São essas duas perguntas da mesma pessoa. tá. Falando sobre percentual de perca. No dia
num dia só, se ela tiver numa unidade de depuração aqui com 24 horas, dependendo da intensidade luminosa do UV, você já consegue garantir que ela está limpa. Mas aí vai ter a conta que é a quantidade de lux que você vai estar disponibilizando para aquela recirculação. Então, não é estático o tempo que a ostra vai ficar num depurador. Você aumentando a quantidade de luz, você vai diminuir o seu tempo de depuração. Então, você tem aí, hoje, os sistemas, eles estão dando entre 24 e 36 horas dentro da unidade de depuração para garantir que ela está limpa, né? E a questão da perca de peso, depois de uma semana, a gente fez análise com uma semana, 15 dias e 28 dias. Com 28 dias, chega a perder até 20% do peso. Com 15 dias, ali, uns 10% do peso. Com uma semana, de 3 a 5% do peso. Por quê? Ela, apesar de não estar comendo microalga, ela também ela se mantém, porque a massa corpórea dela não vai diminuir. Ela vai diminuir a parte que fica na parte superficial do manto, que é a gordura que ela começa a absorver, para poder se manter viva. Mas não é uma perda muito considerável, não. Dá para manter a ostra viva e o cliente não tem essa percepção, foi para a depuradora, a ostra ficou bem seca, bem sem massa. Não, ela vai diminuir, mas não é um percentual que vai impactar no consumo, não. Esdras, eu tenho mais uma pergunta aqui minha. Quais os benefícios, né, de consumo da ostra para o ser humano, né? Questão de saúde. Eu sei que você falou aí, mas eu queria que fiz essa pergunta de novo para algumas pessoas entenderem o real benefício de consumo de ostra. Que as pessoas têm muito, né, discriminação. Eu estou na região aqui, que eu moro em Valença, ao lado do Morro de São Paulo, e a produção de ostra, aqui, ostra nativa normalmente, e sempre é vendido muito para turista. A gente tem o Ponte da Ostra aqui na volta à ilha, de Morro de São Paulo, de Goiapé, o pessoal para consumir ostra, né? Claro que eu percebo que não é com esse cuidado que vocês têm aí, de depuração, tudo isso. Mas o pessoal aqui, o turista, gosta muito. O problema da ostra, às vezes, assim, é quando ela fica muito tempo exposta ao sol, porque tem essa variação de maré que o Luiz falou. E aí, logo após um período grande de sol, às vezes você tira e vai servir, né? Então é um problema, às vezes. E quando a água de um estuário desse já está com esgoto, né? Mas se não fosse essa parte, não teria muita diferença, né? Porque a parte da planta industrial mesmo, qual é a medida de controle maior para a ostra para você poder vender para o cliente? A principal do Ministério da Agricultura é a análise de água. Então, a maior medida de autocontrole para vender ostra não é a indústria, é a água. Análise de É a água. água. Dali para frente tem o controle de asepsia, de como está embalando, água clorada para manter a ostra lavada, não chegar desenvolvendo bactéria por causa daquela lama que fica do lado de fora. Mas o maior controle é a análise de água. Então, a tua região, querido, ela é extremamente produtiva. Eu fui aí fazer um evento em Morro de São Paulo, foi espetacular. O pessoal consome muito, gosta muito de ostra. Infelizmente, é como eu te falei, vários estados do Brasil não têm análise de água. Então, a gente fica com medo, fica refém, sem saber se aquela área onde a ostra está sendo extraída tem coliforme fecal ou não. Agora, voltando para a tua pergunta, de fato, que era quais são os benefícios, né? Eu li um artigo científico que ficou assim marcado comigo naquele dia, pensando até na parte neurológica da coisa, porque fizeram um estudo que mostra que quem consome ostra frequentemente não tem depressão. De jeito nenhum. Não tem depressão. Você está comendo zinco, velho. Você está comendo o que a turma diz para a gente comer o tempo todo para poder fazer exercício, para poder correr, para poder ir malhar, para a gente poder estar né, tá no vigor. Tá, você fica, pô, o cara comeu ostra, tá querendo sair para, né, brincar com as meninas e tal. Isso é o quê? É a felicidade do sistema de hormônios da gente, do nosso corpo, cara. Então a ostra realmente ela é um nutriente, ela tem muito nutriente, e essa parte neurológica que era a pesquisa mostrava que até para isso
ela é benéfica para a parte do bem-estar das pessoas que tinham depressão. As pessoas começavam a comer ostra frequentemente e esse estado depressivo vai saindo da pessoa. Tu tá entendendo? Então, Que tem maravilha, muitos hein? Que benefícios, maravilha. muitos benefícios, né? Pessoa que quer emagrecer de uma forma saudável, não precisa parar de comer. Você não precisa parar de comer, é só parar de comer carboidrato e muita lactose, muito leite, muito Coma glúten. peixe, ostra e Coma camarão. peixe, ostra, saiba de onde E vem, camarão. saiba de onde vem Isso. para comer a ostra. O camarão, come o camarão, né? Que o camarão é perfeito também. Mas a ostra, E como tilapia. o nosso amigo perguntou aí, a gente não tem igual. O camarão a gente não come vivo. O camarão a gente não Isso. come vivo. Entendeu? Qual é a diferença? O peixe, um ou outro a gente come fresco, mas não está vivo. A ostra está viva. A ostra, hoje, no Brasil, é um dos únicos alimentos que a gente come vivo. E isso tem um avanço nutricional imenso. Então, posso passar a noite, se a gente fosse falar de nutrição, né? Aí já entra em outro tema específico, né? Ó, tem mais Mais uma uma pergunta pergunta do Bruno aqui. Rocha. Imperador. É. Bruno Rocha pergunta aqui: no Brasil, qual o tamanho da ostra que tem mais procura de mercado? No Brasil, vamos lá. No Brasil tem o Brasil que quer comer aquela ostra por tamanho de olho, que quer ver a ostra gigante, que é uma região mais para o norte, mais para o nordeste, que está acostumada com aquelas ostras gigantes de mangue. O estado de aqui para Santa Catarina também é ostra média para grande. E os chefes e as cozinhas mais autorais e mais elaboradas, uma ostra baby, né? De forma geral, o brasileiro quer comer por olho. Então, vamos falar de uma ostra de 8 centímetros. A partir de 8 centímetros, de 8 a 12 centímetros. Depois fica muito grande, certo? Então, de forma geral, de 8 a 11 centímetros. A nossa classificação é assim, a ostra baby de 5 a 7 centímetros, que é uma ostra menorzinha, é um shot de ostra, que para comer viva é perfeito, eu acho que é a indicação, a melhor indicação que tem. A média é uma ostra que sai para todo mundo, porque também tem a versatilidade dele fazer a comida quente, de fazer a gratinada, tu tá entendendo? E a comunidade oriental, a comunidade que está acostumada a comer produto vivo, consome a ostra grande. Os chineses, os japoneses, eles gostam de comer e mastigar aquela ostra grande na boca, né? Então, quem não tem o dia a dia não está acostumado. Por isso que, assim, de forma geral, a média, que vai de 7 a 10. A grande já é de 11 a 13 centímetros. Tá? Então, é 5 a 7, 8 a 10 e 11 a 13. Baby, média e grande. Ostra média, todo mundo Esdras, come. aí você vai fazer um comparativo para mim. De acordo com esse tamanho, o tempo de cultivo para chegar nesses tamanhos, para o pessoal entender a sua produção. Certo. A produção na água vai depender um pouco da época que tu botou a larva, né? Mas, de forma geral, uma baby de 5 a 7 centímetros, com 7 meses, tu já começa a tirar. 7 a 8 meses. Uma baby. Uma média de 8 a 1 ano. E uma grande passa de 1 ano. Chega ali de 12 até 16 meses. Mais ou menos essa é a variação. O que acontece? Para manter a grande na água, tu tem que passar um verão com ela na água. Nunca tu consegue. Então, quando tu passa um verão na água, vem o problema lá no cultivo, que é a parte do parasita, da fauna acompanhante que vem no verão, né? E aí tu acaba tendo muita craca na ostra, muita limpeza que tu tem que fazer de concha de ostra para manter ela grande em cultivo. E nem todo mundo quer comer aquela ostra grandona. Então, a maior produção é a média. A maior venda é a média. Perfeito. Beleza. Que aula, Luiz, que aula, hein, Luiz? Que aula! Muita gente aqui falando isso, Esdras, que a aula que teve aqui sobre cultivo de ostra. Graças a Deus isso vai ficar gravado, vai para o
Spotify, para o pessoal estar ouvindo depois essa grande aula que você deu hoje aqui. Spotify, futuramente YouTube também. Isso. Certo? A gente vai devagarzinho, a gente vai colocando em todas as mídias digitais. Andrés, meu nobre, Fala, meu querido. a gente quer agradecer, certo, a você, a disponibilidade, certo? A paciência, né, de responder todas as perguntas, certo? Novamente falando, essa disponibilidade de tempo, Não, né, que a tudo gente sabe certo. que Tem mais uma empreendedor, pergunta aqui, viu, Luiz? né, tempo aí. Manda. Oi? Fiche Laruz. Querido amigo, fale aos participantes um pouco o papel de sua família nesse seu projeto de sucesso. Rapaz do céu, aí mexe com o coração, né? Mexe com o coração, mexe com a alma. A família, que eu sou de Recife, eu fui para Santa Catarina e tem tanto a minha família, que hoje é minha mulher e meus filhos, que estão aí, os pequenos querendo ir para a água também, consumidores de ostra. Minha mulher gosta muito. Minha mulher é apaixonada por ostra. Desde que a gente se conheceu, que eu comecei, ela sempre me apoiou, né? Isso foi muito importante também para eu bater de frente com vários problemas de logística, de não ter produto na hora que era para ter, aquela confusão toda até chegar hoje num ponto de equilíbrio. E a família da água, né? A família da água que tem aí já 10 anos aí a gente trabalhando junto com a família do Devaldi, a família do Vinícius lá do Extremo Sul, que são famílias realmente que a mãe, a mulher, o filho, o tio, a filha, tá todo mundo dia a dia ali, né? Então esse amor ao que a gente faz, não só pela venda, e sim por querer ter uma ostra realmente que a gente comeria, que a gente daria para o nosso filho, né? Isso aí faz o diferencial, né? Isso aí, a gente não quer ser uma mega empresa, uma indústria gigante, mas a gente quer tratar o alimento com muito amor, né? A família, como acho que o Fish Larruz aí comentou, não deve ser especificamente a minha mulher, mas sim essa grande família. A gente tem o prazer, né, de dizer que a gente vendia cerca de 1.000 dúzia por semana, e hoje a gente vende aí uma média de 6.000 dúzia por semana com essas famílias integradas com a gente. A gente chega a vender 10 toneladas de moluscos bivalves por semana quando a gente junta o vongole, o berbigão e o mexilhão. Então, realmente, a gente tem 3 grandes famílias integradas a esse projeto da Santa Ostra, que sozinho eu não estava fazendo muito, porque não dá para produzir tudo que a gente vende na água, beneficiar, fazer logística, fazer venda, fazer depuração, desenvolver tecnologia sozinho. Então, temos muitos parceiros aí, agradeço a todos eles. Aí tem uma lista de gente que vive o dia a dia com a gente, que eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas eu estou aqui para agradecer, né, o carinho. Também me receberam, eu sou de fora, eu estou junto com eles aí. Eu sinto que já sou uma parte catarina, tenho 2 filhos em Santa Catarina, né, um de 13 e um de 8 anos. Já estou aqui há 18 anos já trabalhando com isso, então é bem importante esse amor dessa galera por perto. Isso aí foi determinante também. Força de vontade, muitos entraves, mas a gente com a família perto, a gente chegou lá. Dá mais É isso aí. força. Luiz, mais uma aí que Vieira, né? apareceu. Tem mais uma. Faça aí, Luiz. Pergunta dela. Andrés, por que a produção de Eu não moluscos consigo no ver toda, não. Brasil? Por que a produção de moluscos no Brasil é concentrada em Santa Catarina? Por que o litoral dos outros estados não são tão produtivos? Ramires Vieira. Tá. A concentração aqui em Santa Catarina, ela vem primeiro do pacote tecnológico dessa lavicultura. Então, o próprio laboratório da UFSC não trouxe só como uma pesquisa, ele trouxe como uma pesquisa, mas ele manteve o laboratório produzindo comercialmente também, né, mantendo a atividade aberta. Então, veio o pacote tecnológico das caçostreias gigas, isso já foi 50%. Os outros 50% foi a parte ambiental, oceanográfica, biológica de Santa Catarina. Parte de temperatura de água e o meio ambiente mesmo, as enseadas, as baías.
né? E isso é um ambiente muito propício para a instalação dos long lines de cultivo. Imagina você instalar um long line de cultivo no mar de fora, no mar aberto lá de Fortaleza, no vento lá de não sei quantos nós o dia inteiro. E Aí aí, praticamente inviabiliza, e né? aí essa adaptação também da caça aos 3 gigas, a temperatura da água de Florianópolis e a essas enseadas abrigadas foi o que fez com que aqui se desenvolvesse, eu acho, né? E a comunidade ribeirinha de Santa Catarina, que é muito forte, muita gente trabalha com a pesca, muita gente vive da pesca, são grandes, são muitas pequenas comunidades que vivem da pesca em enseadas que foram propícias para o cultivo de ostra. E aí veio a parte do Edras, governo, que também entrou de cabeça há uns 15 anos atrás já e fez um programa local de desenvolvimento da maricultura, o PLDM, que foi para o Brasil todo, mas aqui em Santa Catarina foi o piloto que desenhou esse padrão, que é cuidar da água, saber o que tem na água, ter o laboratório ali produzindo a semente e ter a adaptação da água para aquela espécie. Então, por isso que concentra-se em Santa Catarina. perfeito, perfeito. Cara, tem aqui um xará seu, Esdras também, né? Ele falou aqui, comprei essas ostras para revender em Sergipe. Fez muito sucesso. Inclusive, a ostra é uma delícia, né? Apesar daqui ser uma região costeira, nunca provei uma ostra tão saborosa. Legal. Até aí, a gente finalizar, né? Ter esse elogio, certo? Agradeço aí o E Esdras. aí Vou a dizer que é mais gente gostosa, não agradece vou dizer que é novamente. mais gostosa do que a daí, porque paladar cada um tem o seu, né? Porque, mas é uma ostra mais salgada. A nossa ostra, ela é uma ostra de Mas, mar, é uma ostra de mar. Então ela tem qual é o sabor da ostra? Qual é o sabor da ostra fresca? mar. É o mar limpo. Se você abrir uma Exato, ostra, exato. Mas se Esdras falou que a ostra de Esdras é boa, eu vou confiar em Esdras. A ostra de Herda passou por um monte de gente, não é do Herdras, é desse arranjo produtivo aqui que, graças a Deus, a gente foi isso que foi o empreendedorismo da coisa, né, eu acho, né, que a gente falou de empreendedorismo, né? Perfeito. Então, essa volta que eu, graças a Deus, tive a oportunidade de dar, trabalhando em projetos com comunidade ribeirinha desde Recife, vim para Santa Catarina, trabalhei com a Isca Viva, com a Sardia, com muitos pescadores. E essa adaptação de saber lidar com o ribeirinho, que entre eles tinham alguns problemas, como veio do pescador, cada um queria dizer que fazia melhor que o outro. Isso foi muito tempo Sim. briga interna, né, entre eles. Mas aí como eu não tinha essa perspectiva local, de localismo, de briga internas, eu queria ver a atividade crescer. Então foi nessa Uhum. pegada, foi nessa versatilidade e nessa vontade de fazer diferente e não deixar a atividade cada vez ir mais para baixo. Hoje a gente é uma empresa que a gente tem o logo que a gente é especializado em frutos do mar de alta qualidade, né? Porque hoje a gente já trabalha com os produtos de Santa Catarina específico, tipo o camarão rosa, né? Que é daqui, o polvo, a lula daqui, são 3 itens que a gente também hoje já tem para poder agregar aos clientes e melhorar a parte de logística da gente. Perfeito, perfeito. Meu querido, muito obrigado, certo? A gente está finalizando agora, né? Mais uma Bola. vez, agradecer a Panorama da Agricultura, né? Obrigado. Nosso patrocinador master. E, cara, sucesso, certo? Você sabe que você mora aqui no meu coração, certo? E agora deixar as palavras finais aí com o doutor Deraldo. Não, eu só tenho a agradecer a Edra pela essa excelente aula. A gente estuda na faculdade, mas quando ele vem aí com a questão prática que está no dia a dia, deu vontade de pegar o avião amanhã e ir para Santa Catarina, comer essa ostra e ver na prática tudo isso que ele falou, porque a gente fica muito curioso para ver isso. E a gente sabe, porque a gente acaba assistindo algumas lives, algumas coisas, né? Alguns conteúdos que vem na internet, principalmente durante a pandemia que apareceu muito, e a gente vê que a gente traz um convidado desse amigo pessoal de Luiz, que traz tudo isso aí, a gente vê que é realmente tudo aquilo que a gente já viu e que até a televisão passa, né, as notícias que chegam para a gente, tudo que é real e saber essa dificuldade.
Aí você vê aqui, por exemplo, você disse que veio para o Morro de São Paulo. Morro de São Paulo vem gente do Brasil todo, do exterior também, para aqui, para Morro de São Paulo, Garapuá, Boipeba, e eles vêm atrás dessas coisas, vêm à procura de pescar. E ostra é uma das coisas que eles vêm atrás também, que todo mundo quer aproveitar. Aqui, para você ter ideia, Edna, é a praia mais próxima de Brasília, é o Guaibim, de Morro de São Paulo. Então, o pessoal de Brasília desce muito para aqui no final do ano, no verão. É Então, o nosso imagina o pessoal daí, novo ponto aí. de Brasília, vem para aqui. Quer consumir o quê? Quer consumir tudo isso. E quando você chega aqui, tem que ter com qualidade. Então, assim, muito obrigado por todas essas informações, pela essa excelente aula. Nós agradecemos a sua contribuição aqui. Espero contar com você em outros momentos. É um ciclo que a gente está fazendo de empreendedorismo. Ele não se encerra. A gente vai ter vários outros convidados. Mas está vindo aí a Semana Santa. A gente vai estar trazendo algumas surpresas para vocês. E agradecer novamente nosso patrocinador Master, Panorama da Agricultura. E aí eu deixo a palavra final para você, Esdra, para nossos seguidores, nosso público que está aí agora ao vivo vendo vocês. Algumas pessoas estão entrando ainda na nossa live, então deixo para você a palavra final. Não, eu queria agradecer o convite também, tá? Não é da noite para o dia, né, que a gente vira empresa, empreendedor, já estamos 18 anos trabalhando com esse mercado. Então, esse reconhecimento, vamos dizer assim, positivo sobre o trabalho da gente é bem importante. Agradecer também a Panorama da Aquicultura, que é uma das revistas aí mais antigas, se não a mais antiga e mais influente na nossa área, na nossa atividade. Parabenizar pelo esforço, né, de manter esse trabalho para a gente conseguir desenvolver essa área aí no Brasil, né, que a gente já vê isso no mundo todo. Então, a minha palavra final é dizer que eu estou agradecer a Deus, agradecer a todos aí, a minha família, agradecer o Estado de Santa Catarina que me acolheu, agradecer aos produtores todos aí que estão junto com a gente, fazendo esses cultivos e fazendo a ostra chegar. E dizer que, como ostra que a vida vai ficar mais feliz, tá? A vida vai ficar mais feliz, mais saudável, a gente comendo um alimento vivo. E dizer que estou aberto aqui para qualquer que seja a curiosidade, tá? Depois também da live, se alguém quiser entender um pouco mais dessa parte de depuração, de como deixar uma ostra viva no aquário. Agora eu estou tendo solicitação dos aeroportos, do pessoal daquelas salas VIP. O pessoal está querendo botar aquário de ostra nas salas VIP, porque todo mundo que viaja quer conhecer ostra, né? Quer conhecer um produto diferente. Então, estou disponível para a gente poder continuar essa atividade, continuar essa venda desse produto aí com tantas qualificações. Agradeço todo mundo, agradeço meu amigo Luiz, a minha equipe da Santa Ostra, Portal das Ostras, Paraíso das Ostras, o Guilherme, Atlântico Sul, Quinta do Mar, Sabores das Águas, Trapiche Pescado, meu amigo Marisco, meu amigo Cristiano, toda essa família aí, meu amigo Rogério, da América Pescados aqui de São Paulo, que faz a logística aqui dentro também para mim. Tem uma família grande para a gente chegar aí vamos dizer assim, nesse contexto que a gente está hoje, de empreendedor. Te agradeço, todo mundo, tamo junto. Sim, não deixe de seguir o perfil do Instagram da Santa Ostra, viu, pessoal? Tem muita coisa legal. O site deles também. Não tinha tanta blogueiragem como se chama, né? Mas vamos continuar mostrando um pouco aí do trabalho da gente. Porque às vezes eu tinha um contrassenso, que às vezes a pessoa faz a empresa ficar tão grande com fotos bonitas e marketing. Eu tinha o contrassenso que eu queria crescer com boca a boca do que o produto é bom, não só com imagem, né? Era esse o nosso conceito, vender a melhor ostra aí para o Brasil aí. Perfeito. Valeu. Obrigadão. Pessoal, muito obrigado. A gente vai encerrando aqui. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Fique com Deus. Obrigado. Tchau. Valeu. Valeu.